Vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, que é Bruno Oliveira, cientista político. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista, Bruno, conversando um pouquinho sobre o cenário nacional. Qual é a sua visão a respeito dessa disputa presidencial? Estamos aí há aproximadamente 4 meses das eleições, mas ainda não tem uma definição muito clara do cenário. Não tem uma definição muito clara, as coisas estão, para a população em geral, frias. O que há de fato é uma desaprovação muito grande do governo Temer e que, ao mesmo tempo, essa base que dá sustentação ao governo Temer deve lançar candidatos ou confluir para uma candidatura única, não se sabe. A grande questão é, ninguém quer levar o carimbo do governo Temer. Todo mundo quer a estrutura do governo federal e precisa, numa campanha, sobretudo, que já não é mais permitido o financiamento privado de campanha, pelo menos oficialmente isso não vai acontecer, mas Caixa 2 ninguém sabe. Só que o detalhe é que o pessoal quer a estrutura e precisa da estrutura, mas também ninguém quer defender Temer, que só tem 3% de aprovação. É um dos presidentes, se eu não me engano, o mais mal avaliado da história. É o mais mal avaliado da história do Brasil, né? E sem dúvida que isso, né, do ponto de vista eleitoral, tem um impacto muito grande. Então, as pessoas, mesmo o ministro dele, o Meirelles, quer ser candidato, mas não quer um certo afastamento. O próprio PSDB. Que é impossível, né, para o próprio partidário e que foi ministro dele, né? Não tem nem, é impossível se descolar nesse sentido. O próprio PSDB, é impossível descolar o PSDB também do governo Temer, né? E esse me parece que foi um grande erro estratégico do PSDB, né? No momento em que houve o impeachment, aí permaneceu com o próprio Michel Temer, né, quando poderia ter se afastado, mas ficou. Quando vieram os grandes escândalos que piorou muito a situação de Temer, talvez ali pudesse ter sido a oportunidade de sair do governo, mas ficou até agora, fica difícil também descolar essa imagem, né? Agora é muito difícil. Inclusive, houve um momento em que o PSDB estava realmente dividido mesmo. Algumas lideranças defendiam o afastamento do governo, outras não, e aí o partido ficou em cima do muro, que é a pior situação possível quando se trata de política. Então aí... Como já dizia Maquiavel, né? Você tem que tomar partido, né? Você tem que assumir um lado. Dizem que o ex-governador de Narto, acho que era de Narto Mariz que dizia isso, né? Que ele tomava parte até em rinha, em briga de galo, ele assumia um lado a favor de alguém, né? E ainda mais num momento como esse que o país vive, de fla-flu eterno, de disputas e tal. Então, o partido não se posicionou. Acho que com isso ele se enfraquece muito. O candidato do PSDB posto até o momento, pré-candidato, é o ex-governador Alckmin. Não se sabe se ele consegue ganhar musculatura até chegar às eleições. O fato é que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Sem dúvida, né? Agora está parecendo que Alckmin vai terminar recuando novamente, porque não consegue sair nem de 5 pontos nas pesquisas, né? É uma situação difícil, sem dúvida nenhuma. Não lembra aquele PSDB de até pouco tempo atrás que polarizava com o PT nas disputas presidenciais, mas que, enfim, é uma reação às atitudes que o próprio partido tomou nos últimos tempos, né? Marina Silva e Ciro Gomes e Bolsonaro. Como é que você observa essas 3 candidaturas? Eu acho que a gente tem que observar com bastante atenção essas candidaturas. Acredito que a candidatura de Bolsonaro, que hoje é que se apresenta com um potencial maior, acredito que ela é muito frágil quando começa a eleição. Quando começa a campanha para valer, ela se fragiliza bastante. O próprio tem fugido de debates, né? E não tem um discurso muito seguro. É uma coisa muito popularesca que também não tem muita consistência. Se ele participar de algum debate, a cada debate que ele participar, ele vai perder muito. Então, ele sabe disso, a assessoria dele sabe disso. Então, ele já não tem participado de debates. E acho que ele vai escolher que debate participar no período da campanha mesmo, porque muito bem treinado, se for, né? E mesmo assim com muita dificuldade, porque no final das contas as pessoas vão fazer uma análise
poxa, você está elegendo o presidente da República, você também não pode ser irresponsável. Então, você vai ter que analisar se aquele candidato tem condições, se ele tem firmeza. Apesar da raiva que muita gente tem da política, né, eu percebo que uma boa parte dos eleitores de Bolsonaro, por exemplo, são pessoas de bem, são pessoas de boa intenção, mas que estão tão revoltadas com a política que acabam querendo votar nele, por exemplo. Mas talvez não percebam que esse mal será maior ainda, né? Na verdade, o presidente no Brasil, em outros países também, mas dada a sistemática do nosso regime presidencialista, ele precisa governar com diálogo, ele precisa dialogar com o Congresso, ele precisa dialogar com os setores da sociedade. Então, um presidente que defenda ideias mirabolantes, que defenda a ação pela força, dificilmente ele vai conseguir governar de fato. Ele precisa dessa interlocução com o Congresso. E aí a gente se pergunta, será que ele consegue? Será que ele vai ter essa habilidade de aprovar um projeto, de conseguir emplacar os seus projetos? Bruno, e com relação, por exemplo, rapidamente a candidatura de Ciro Gomes e de Marina Silva, podem crescer? E rapidamente, porque a gente vai falar ainda um pouquinho de governo e o tempo está... Acho que eles podem crescer, sim. A candidatura de Marina demonstrou ser um pouco frágil na eleição passada. Ela, mesmo com um potencial eleitoral importante, ela foi se fragilizando no decorrer da campanha com as suas posições. Ciro, por outro lado, já é um candidato com mais desenvoltura, um candidato que tem mais experiência. Esse acredito que pode crescer mais, tudo a depender da posição do ex-presidente Lula, do PT lançar ou não lançar candidato. Isso vai ter muita influência no jogo. E eu acho que isso só vai ser definido muito perto. E há uma possibilidade de Lula ser solto, né? Ter um relaxamento de prisão. Tá, para ser votado nos próximos dias aí pelo Supremo Tribunal Federal, né? O processo dele corre, normalmente como qualquer processo, existem lá as tratativas no sentido de relaxamento da prisão e continuar respondendo o processo em liberdade, etc. e tal, mas em relação ao registro da candidatura é a grande polêmica, porque ele já se enquadra na lei da ficha limpa e aí não se sabe se a candidatura de fato será ou não homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E uma palavra final sobre o governo do Estado. Qual é a sua avaliação? No governo, comparando a eleição presidencial, acho que para o governo a coisa começa a clarear mais a partir do momento que o ex-prefeito renuncia e se lança como de fato candidato. O governador Robson naturalmente vai para a reeleição. E a única incerteza no momento é sobre a candidatura do vice-governador Fábio Dantas, que não conseguiu ainda ganhar musculatura suficiente para se lançar como candidato. Eu tive a oportunidade de dizer aqui no seu programa já, Robson, que achava muito difícil nós termos 4 candidaturas fortes ao governo. Isso nunca aconteceu na história recente do Estado. No máximo, nós tivemos 3. Eu acredito que nós vamos realmente com essas 3 candidaturas. Hoje, a candidatura de Fátima sendo a mais forte e na disputa do segundo lugar, Robson Faria e Carlos Eduardo. Né? Hoje, me parece que há um sentimento de que estaria no segundo turno até o próprio governador e Carlos Eduardo nem vá para o segundo turno. Né? O quadro é da disputa, pelo menos até o momento, de Robson e Carlos Eduardo por essa vaga no segundo turno, sem dúvida. Há uma tendência que as pessoas precisam entender, apesar da má avaliação do governo, de que o governador naturalmente cresce pela própria estrutura de governo, pelas condições que tem como governador de mídia e de aparecer e de inaugurar obras, etc. e tal. Então, naturalmente, ele tende a crescer daqui para o início da campanha. E, rapidamente, uma última palavra sobre Senado. Qual é a sua avaliação? São 2 vagas, os Alves e Maia, Garibaldi e Zé Gripino tentarão renovar seus mandatos, mas tem outras candidaturas também. Eu acho que existe um certo cansaço em relação aos nomes mais tradicionais. Né? A deputada Zenaide se lança como pré-candidata, tem crescido nas pesquisas e já se apresenta como... Já não é mais uma surpresa, as pesquisas já mostram ela já com bastante força para disputar uma das 2 vagas. Então, acredito que vai ser uma campanha bastante acirrada e interessante nesse sentido, com o Zenaide disputando para valer essa vaga. E para finalizar, se entrar algum outsider, um capitão Stevenson nessa disputa, o mesmo, já não outsider, que já teve vários mandatos, o próprio ex-senador Geraldo Mello?
acho que seria uma surpresa se conseguisse crescer a ponto de disputar, mas se há algo novo a acontecer, talvez seja uma possível candidatura como essa, mas não sei se tem tempo e musculatura suficiente, palanque, para poder chegar com força nas eleições.